Fala aí, curiosos! Tudo beleza? Eu sou o Thiago e você está no DotSprint, o canal do software livre. Hoje eu vou dar uma rápida pincelada no que é o Inkscape, uma outra ferramenta de software gratuito que ajuda a fazer vetorização. Para quem não conhece, vetorização é uma solução interessante para alguns tipos de trabalho e muito melhor do que apenas usar um GIMP ou Krita da vida, que fazem trabalhos de edição de imagem com outros princípios. Então, o vídeo de hoje vai ser uma grande explanação do que é o vetor e do que ela pode fazer por você. Bom, para entender um pouquinho do que é o vetor, é bom lembrar o seguinte: todo vetor é um ponto matemático, e esse ponto matemático ele fica posicionado num determinado ponto do espaço, onde eu tenho a linha horizontal e a linha vertical, que vão definir os meus eixos de trabalho como x e y. O vetor, basicamente, ele vai ser a representação geométrica de um determinado ponto, que entre cada um dos vetores que formam a imagem vão haver linhas. Para quem conhece o livro Ponto e Linha sobre o Plano, do Vassily Kandinsky, ele parte do mesmo princípio, que fala disso: com um ponto eu chego a linhas, das linhas eu chego às faces, com as faces eu tenho forma. Só que esses pontos matemáticos é que fazem a diferença de entender o que é a vetorização. Como eu estou dentro de um plano cartesiano, que é a imagem, facilita bastante de conseguir trabalhar com essa representação dessas linhas. No princípio 2D, cada linha, no princípio matemático, cada linha deveria ser uma representação de vários pontos em sequência deslocados nesse espaço 2D. E, no entanto, no vetor a coisa não acontece bem assim. Acontece de uma forma bem mais simples, tranquila, que é entre dois pontos eu tenho uma linha. Se ela vai ser reta ou vai ser curva, não interessa. Na matemática, uma linha curva são pontos muito próximos entre si, que dão a sensação de curva. O vetor é o ponto matemático, que desse ponto matemático tem uma linha que liga a outro ponto matemático. Em cima dessa linha referenciado ou em cima do ponto, que também é uma referência, saem prolongamentos de reta, que viram alças. Essas alças são os manipuladores dessas formas. Praticamente todos os desenhos vão partir desse princípio. E dependendo do programa que eu esteja, vai ser um ou outro princípio. Mas tirando isso, cara, não faz muita diferença. É basicamente o ponto, linha, reta, linha curva, linha reta, forma, definir minha forma, é legal. Mas depois do desenho eu ainda tenho outras coisas, que é o preenchimento de cor dele. Eu tenho o preenchimento dessa linha, que é a cor da linha e que ela pode ficar invisível ou não. Então, esses objetos criados nas ferramentas vetores são basicamente a composição de ponto, linha e face, que essa face recebe cor. Essa cor pode ser uma cor sólida, um gradiente, que é a transição entre uma cor ou outra, uma transparência, que vai pela impressão falar de retícula, e aí a transparência nada mais é do que a redução da intensidade de cores e da quantidade de cores que existe em um determinado local, que no caso pode ser o ponto, pode ser a linha, pode ser a forma em si, e disso eu crio a sensação de coisas que tem no meu desenho. Sem essa percepção de forma e de cores, não adianta nada, eu não vou conseguir fazer. E aí entra no princípio de desenho, que é bem interessante, que a partir do momento que eu sei desenhar e escrever letras, números, símbolos, gráficos, informações do alfabeto, inevitavelmente eu vou saber desenhar. Mas muitas pessoas falam que não sei desenhar. Então, de boa, tranquilo, aceitável isso. Mas a questão não é essa. A questão é que quando a gente escreve, sim, a gente está desenhando letras. E esse princípio, cara, não é só de desenho, não é só de alfabetização. É um princípio de representação, é um princípio de ideia que está ali por trás. E saber escrever e saber desenhar é um princípio básico do processo de educação. Quando a gente entende que desenho e escrita são basicamente a mesma coisa, depende muito mais do lado do cérebro que você está trabalhando do que realmente trabalha. A escrita, matemática, cálculo é lado esquerdo, não adianta. Desenho, expressão artística, formas de se expressar graficamente, isso é lado direito do cérebro. Quem fala sobre isso é a Betty Edwards.
Mas ela ainda nessa época só estava começando lá nos programas vetor, muito básicos e tal. Computadores na época nem sequer eram produtos assim tão populares como são hoje. Verdade que a Apple e a Microsoft surgiram nessa época, 1980, ali na década de 80. E a teoria dela vem dessa época. Mas ela é uma professora de artes, então nem é o caso falar sobre isso. Mas é bom deixar referenciado, né? E aí vem a situação do desenho vetor, né? Como eu tenho matemática aplicada em alguma coisa, eu tenho a expressão da forma, a expressão da linguagem visual dentro dessas formas. E é basicamente o que o vetor ajuda a fazer, é a expressão dessas coisas, dessas formas, entender como elas funcionam, se relacionam, são construídas, para quando eu chego na hora de apresentar, eu estou vendo um desenho, eu estou vendo um alfabeto, eu estou vendo uma forma geométrica. Outro princípio também do desenho que dá para fazer muito bem no vetor é justamente o princípio de formas mistas e formas geométricas. Geométricas sempre indo pelo lado da... O princípio geométrico vai para o quina, o lado montado, quadrado, retangular, triangular das formas. E quando eu tenho o lado orgânico, os desenhos mais orgânicos, mais curvos, eu tenho a expressão do desenho dos seres vivos, dos animais. E isso é uma coisa que tem que ficar muito bem entendida desde o princípio, que é para entender os tipos de desenho que existem. Sem entender esse tipo de desenho, eu não consigo entender o que são formas mistas, o que são formas complexas, o que são desenhos mais simples, inclusive o estilo de desenho que eu estou aplicando no meu desenho. E isso tem peso na hora de falar sobre desenho. Então essa é a ideia do programa vetor, dar liberdade ao usuário para usar pontos e formas matemáticas que me criam formas, e graças a elas eu chego ao resultado final proposto, que é justamente um desenho com alguma coisa que eu quero mostrar. Vantagem dele é a simplicidade, simplificação de ação, simplificação de trabalhos que ele nos leva, nos causa, nos deixa trabalhar, ao mesmo tempo que é uma forma também diferente de fazer arte. Nem sempre a gente consegue começar um dia de trabalho numa ferramenta tipo GIMP fazendo arte. A gente muitas vezes trabalha com montagem até entender como é que o programa funciona. No vetor não, no vetor a coisa já muda de patamar, eu já consigo trabalhar diversas coisas no primeiro dia, no segundo dia de trabalho, quando existe essa predisposição, pré-intenção de, é possível aprender a fazer arte, é possível fazer alguns tipos de arte já desde o primeiro dia de aula. E isso é muito legal, uma vantagem sim do vetor em relação aos programas de pixel, e que é bom entender bem a diferença entre eles antes de falar, mas eu acho o Photoshop muito mais fácil de trabalhar, acho o GIMP muito mais fácil de trabalhar com o Inkscape. Legal, beleza, isso acontece, realmente. Não, ninguém falou que isso não aconteça, pelo contrário, é muito mais comum do que se imagina. Mas a questão não é essa, a questão é qual é a função do seu trabalho, qual é a função do seu projeto, para onde você quer ir, para onde você quer levar esse projeto. Isso tem peso, isso tem relevância na hora de saber qual e como usar o programa que você está precisando. É legal, é divertido, vale a pena aprender, vale a pena estar de olho nessas ferramentas, são importantes. É bom saber que existem alternativas gratuitas com relação ao que existe de pago. E acima de tudo, nunca deixar de explorar, nunca deixar de chegar aonde se quer graças a essas ferramentas. Mas afinal de contas, para que serve o Inkscape, né? Porque esse vídeo é para isso. Então Inkscape, um conjunto de pontos matemáticos que são definidos por uma malha quadriculada pelo fundo, mesmo que invisível, que serve de base para poder aumentar ou diminuir a posição desses pontos infinitamente. E isso é uma vantagem muito grande com relação aos programas de pixel, como Inkscape e Photoshop, que eles trabalham o pixel, que é uma medida fixa no monitor. Então eu tenho a mudança de tamanho do monitor, mas o pixel continua sendo o mesmo, que é a imagem, é o ponto que faz a imagem dentro do monitor. E sabendo disso, a gente começa a perceber as diferenças que existem entre os dois princípios, né? O ponto matemático e o ponto pixel. Que no caso, o Inkscape trabalha com ponto matemático. Esse ponto matemático é responsável por toda a definição que existe dentro do programa. Tudo que existe de referencial dele é baseado nesse princípio matemático do ponto. E eu posso fazer literalmente qualquer desenho dentro do programa para
as minhas criações. A vantagem do ponto pixel é questão de impressão. Eu vou estar com uma cor chapada nesse ponto. A vantagem do ponto matemático é que ele pode estar em qualquer ponto do espaço, em qualquer espaço de qualquer tamanho. Então eu posso aumentar ou diminuir, que ele não perde qualidade, como acontece com o ponto pixel. E essa é a grande vantagem do Inkscape com relação aos seus concorrentes ou auxiliares que trabalham com mudança de imagem, que no caso é composição de imagem, como o caso do GIMP e do Krita, como programas que trabalham com pixel. Inkscape é isso, eu posso fazer praticamente qualquer coisa que eu queira, posso fazer cenários, posso fazer cardápios, posso fazer material para impressão, posso fazer material para web, posso fazer material para dispositivos móveis, posso fazer menus que vão ser interativos, posso fazer os estados desses menus que vão acabar caindo na internet, num site, e essa variação de possibilidades é que faz ele ser tão versátil, tão interessante no cômputo geral de ferramentas que existem para trabalhar com criação de arte e desenvolvimento de soluções gráficas para diversos projetos que a gente pode fazer no decorrer do tempo. Outra vantagem é poder trabalhar alguns formatos de impressão, alguns tipos de... Se você quiser se aventurar pela criação de desenhos de personagens que vão virar histórias em quadrinhos, se quiser trabalhar com a disposição dos quadrados que formam os espaços dentro das histórias em quadrinhos, tem muitas opções que o Inkscape é responsável, dá para brincar com ele sem muita dificuldade. Não é o foco principal, até porque ele é para substituir mais ou menos o Illustrator, e o Illustrator e o CorelDRAW são usados muitas vezes mais para criar soluções de design gráfico, no caso desenvolvimento de marcas, desenvolvimento de logos. Enfim, o programa é versátil bastante para fazer vários tipos de trabalho que o design precisa, que artistas digitais podem usar à vontade, e que o maior beneficiado disso tudo é o usuário final, não necessariamente o mercado. O mercado que puder usar cada vez mais ferramentas gratuitas e poder diminuir seus custos de produção com relação aos programas prioritários é uma solução aceitável, leve, rápida e muito confortável de se usar. Tem as diferenças com relação ao Illustrator e ao CorelDRAW, mas ele também tem suas semelhanças, seus defeitos, suas qualidades. Tem coisas que você não vê nos outros programas e vê no Inkscape. É algo que pelo menos eu fiquei muito satisfeito quando eu fiz a migração, e dá para trabalhar tranquilamente bem com ele e funciona muito bem. Dê uma chance a esse pequeno grande prodígio, que você pode acabar se surpreendendo no final com a quantidade de opções, recursos e vantagens que ele te dá com relação aos prioritários. Se quiser mais informações, vai lá no site oficial deles, que vale a pena conferir, e tem diversas línguas, tem diversos materiais lá que são bem-vindos para a comunidade em geral.